Hello, peoplezinhos de meu coração, muito good afternoon para você, your family, para todos na sua school, para o seu teacher, para o seu friend, né? Para todo mundo, uma linda tarde, muito trabalho, muito conhecimento e é sempre muito legal nós estarmos praticando. É da prática onde nós conseguimos, né, dirimir dúvidas e criar outras. Por que não? Através das dúvidas que você suscita, aí você tem aí a nossa base de trabalho mais atuante. E é essa a nossa maior vontade. É que você tenha aí perguntas, você tenha aí uma participação muito efetiva, tá? Tanto acertando ou na qualidade também de tentar, porque isso é importante, para que a gente possa estar trabalhando dentro dessa área de trabalho. Sendo assim, você tem aqui, ó, objeto conhecimento, narrações, descrições, conjunções coordenadas, né, da teoria prática, resolução de questões durante as aulas e temos aí o para casa, né, que é do slide 47 a 53. Lembrando que na aula da semana que vem, eu volto a responder desse slide, né, do 47 a 53. Don't forget it. Não esqueça desse detalhe, tá bom? Tarefinha para casa, vamos lá, stay tuned, fica ligadinho e vamos embora para que a gente possa estar praticando. Vamos lá. Aula da semana passada, nós percebemos algumas maneiras de reproduzirmos a conversa, seja aquela que nós participamos ou ouvimos alguém falar. Basicamente, nós temos a divisão de discurso direto e o indireto. Nós vimos que o direto, normalmente, ele é marcado por essas sinalizações. É uma linguagem, é uma forma mais trucada, porque eu tenho que pausar a palavra proferida para dizer assim para você: ei, não fui eu que disse isso. Não fui eu quem disse. Isso acontece também em telejornais. Eu não sei se vocês já observaram, quando alguém vai falar algo que não é uma palavra que tenha ali a autoria, ele vai proferir algo que foi falado por outra pessoa, que é que ele diz: fulano assim assim se manifestou, abre aspas. Aí ele lê na íntegra o que a pessoa falou, fecha aspas. Tá? Isso por quê? Porque ele quer que você tenha a certeza plena de que aquilo foi proferido por alguém. Né? Isso traz credibilidade, isso também evita alguns atropelos, né? Até de cunho judicial, certinho? Professor, e tem uma outra maneira? Tem. Nós temos o indireto, que é chamado reported speech. Esse discurso indireto, ele é tido como mais dinâmico, porque como ele tem a sua visão, você é o dono daquela adaptação, você lê naturalmente, você fala lá naturalmente, justamente por não ter a presença ou a necessidade de você deixar claro que foi a palavra de alguém, mas sim as suas, de algo que você presenciou ou lhe disseram. Tá? Então, quando eu tenho nesse exercício essa linha de trabalho, o que é que ele vai querer que tenhamos de conhecimento? Primeiro, a estruturação. Nós vimos que dentro da estruturação possível, nós apelidamos aqui, ó, de um ladinho o DD, que é o discurso direto, do outro nós vimos que é o DI. O DI nós chamamos disso aqui, ó, reported speech. Esse é o discurso indireto, tá? Alguns alunos entraram em contato comigo e perguntaram assim: e professor, será que aqui nesse meu livro, ou nesses livros que tem aqui na escola, eu encontro também este conteúdo? Mas a resposta é com certeza. Se você não encontrar com esse nomezinho aí, você vai encontrar com aquele outro que nós já falamos, né? Você vai encontrar assim, ó. Mas com certeza você
encontra com essa linha de trabalho. Quais são elas? Primeiro, é reconhecimento estrutural. Segundo, está a par das transformações. Quais são as transformações que são possíveis? Vamos lá. Eu posso ter uma transformação de pronome. Sai I e I para o he ou o she. Professor, como é que eu sei se é he ou she? Como é que eu faço para saber disso? Vamos lá. Nós vimos que depende de quem está falando. Ora, o Charles, né? I will eat. Eu comerei, tá? Ó, I will eat. Eu comerei. E aí ele vai comer carne para o jantar. Bacana? Não foi o Charles. O Charles disse que o Charles é a palavra do Charles. Então, quando eu vou levar para o discurso direto, porque eu, Laudo Natel, ou o Ted vai dizer que o Charles, ele disse que... E professor, e por que está entre essas dois espaçozinhos aí? Gente, ele está ali, porque quando você tem um pronome relativo e ele está na função de objeto, ou seja, ele vem antes desse sujeito ali, eu tenho a opção de não colocá-lo. Então, tanto faz ele vir como não, tá? Você pode omiti-lo, a linha de entendimento do que ele fica. Então, tanto faz eu dizer Charles said that he, como eu disser Charles said he, indo logo lá para o pronome sujeito, tá? E ele está dizendo aí que vai comer um belo de uma carne para o jantar dele. Agora, a outra transformação. Nós vimos que eu vou sair do futuro simples, do futuro simples, e eu vou para o condicional. Calma, professor. Como é que o senhor sabe que é futuro simples? Vamos lá. Quando você tiver a construção de will, um modal de futuro, mais um verbo it, ou qualquer um outro no infinitivo, chamado de base form, base, tá? Que é essa base form, professor? Vamos lá. No infinitivo, que é aquele que eu digo que o verbo, ele está na sua inércia, que no português ele é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação, tá? Eu digo que para extraí-lo do infinitivo e conjugá-lo em um tempo verbal, que precisa de um auxiliar, eu extraio isso aqui, e aí fica a base dele, tá? E aí ele vai receber um sujeito, mais um auxiliar, mais um verbo sem o to. Nesse caso aí. Quando eu fiz essa estruturação, eu estou mostrando que eu reconheço a formação da estrutura do passado simples. I will eat. Eu comerei. Tá? Se eu quisesse dizer, ela comerá carne para o jantar, que ele vai comer carne aí, She will eat. Ela comerá. Basta você trocar o sujeito e preservar will eat. E isso acontece porque nós não temos um modo desinencial semelhante ao que acontece nas línguas neolatinas. Meus queridos, até aqui está firme e forte, todo mundo conseguindo me acompanhar, pessoal aí de Jeromênia, pessoal de Olho d'Água, oi São Félix do Piauí. Eu tive o privilégio hoje de ter a companhia de São Félix na terceira série, na segunda série e agora na primeira série. Turminha muito participativa, parabéns aí a todos da escola, são muito educados e muito participativos. Sempre gosto de trabalhar com todos vocês aqui da primeira série, pessoal do chat do YouTube, você do IPTV, então parabéns a todos aí pelo grau de participação. Tem uns dias que são bem mais, outros dias quase nenhum, Mas
Vamos firme e forte. Olha, jovens, o que vai acontecer aí? Nós terminamos de perceber as transformações possíveis. Eu saio de I, vou para o he, porque eu estou falando do Charles. Saio do futuro com will e vou para o condicional com would. Ele é responsável por me trazer a tradução com a terminação do verbo em iria. Estudaria, comeria, trabalharia. Então, vou pegar o verbo, tá? Auxiliar o would e o verbo principal. Então, I would study, estudaria. I would wash, lavaria. I would think, eu pensaria. E assim sucessivamente. Por conta disso, essa tarefa que ficou para casa na semana passada, que aqui é a retomada, né, dela, alguns alunos me mandaram via Instagram, tirando dúvida, para quem marcou aí a letra C, né, letra C de carimbó, acertou. Letra C de gatinho, cat, acertou, tá? Transformação bacana, saindo de will, indo para o would. E aí ficaria que o Charles disse que ele comeria carne no jantar. Carnívoro. Tá? Deixamos mais outra questão para casa, correção da atividade para casa, senhores e senhoras. Ele é a mesma linha de raciocínio, ele mudou apenas o tempo verbal. Vamos lá para o nosso tempo. Primeiro, quando você sai do discurso direto e vai para o discurso indireto, você tem o seguinte, I, ele vai ser transformado em he ou em she, vai depender de quem disse. Nesse caso aqui foi Linda, né? Linda. A Linda, I have been to Sydney. Eu estive em Sydney. Aí o Jill ouviu, tá? O Jill ouviu, e aí quando ele diz assim, eu estive em Sydney, ele vai dizer a transformação de esse I por ela, porque foi a Linda aqui que disse, ó, e eu vou ter que sair desse tempo verbal aqui, ó, have been. Eu tenho que sair aqui desse tempo verbal, tá? Ó, olha só, have been. Aí o primeiro item. Que tempo verbal é esse, senhores e senhoras? Vamos relembrar? Vamos lá, estrutura temporal no discurso direto, se ele estiver com auxiliar, quem é o auxiliar no discurso direto, se você estiver com esse rapaz aqui, ó, have ou has, mais um verbo principal no particípio passado, você vai estar autorizado a chamar isso aí de presente perfeito. Lá naquela tabelinha, ele falou que quando eu saio do presente perfeito, discurso direto, você vai para o passado perfeito. Gente, qual das alternativas, A, B ou C, tem verbo no passado? Você vai analisar assim, ó. Professor, letra B está fora, porque é presente na terceira pessoa do singular. Eu vou ter passado na letra A e na letra C. Entretanto, senhores, o passado perfeito, ele não usa verbo to be, mas sim o have no passado. Como ele é irregular, ele fica com essa grafia HAD. Red bean, né? Tinha estado. Você não vai traduzir tinha estado porque vai ficar muito esquisito, tá? Vai traduzir logo direto como esteve. A Linda disse que, Linda said that, que ela, she, read been, que ela esteve to Sydney, em Sydney. Então, outra transformação, nós saímos do presente perfeito, present perfect, e fomos para o passado perfeito. Passado perfeito, esse aí que nós estamos falando, né? Ó.
deixar bem claro aqui para vocês, eu já deixo anotado aqui para que vocês não confundam. Esse lá, você vai sair do presente perfeito e vamos aqui para o passado perfeito. Anota aí, past perfect. O passado perfeito, ele utiliza o auxiliar passado do verbo have para todo mundo, mais verbo principal no particípio passado. E o presente perfeito é esse aqui, ó. Você vai utilizar o have, né, ó. Presente perfeito, nós colocamos aí. Você vai utilizar o have ou has. Aí você vai colocar no seu caderno aí, ó, presente perfeito. Então, você tem duas estruturas, por isso que a resposta foi letra A. É a única que tem a adequação certa para o presente perfeito. Na outra questão que ficou para casa, ele utilizou o modal can na sua forma negativa, tá? E aí você lembra, quando nós estudamos os modalizadores parte 1, que o can, ele está onde? No presente. Ora, se no DD você tem presente, quando você vai para o discurso indireto, o reporter speech, você transforma em quê? Em passado, tá? Ele aqui é a sua forma de passado. Na negativa, então você vai eliminar letra C, letra A, porque transforma o presente em passado. De onde veio isso, professor? Ele está na negativa, então você sustenta a negatividade dele. Por isso, a resposta correta, Jill said that he could not swim. O Jim, ele disse, né? Jill disse que ele não conseguia ou não podia nadar, ou seja, ele não tinha a habilidade, né? Ele não tinha habilidade. Nessa outra questão deixada aí para casa, ainda envolvendo discurso direto e indireto, a situação ocorre aqui. Você poderia esquecer que aqui é a forma contraída de will, mais not. E isso não deixaria de ser simple future. Ora, se no DD você está usando simple future, quando você vai para o DI, que é o discurso indireto, você usa o conditional. E esse conditional é o would. Bom, dito isso, senhores, você eliminaria a letra A e a letra B, ficaríamos com a letra would, né, da letra C. De onde saiu isso, professor? Da forma negativa contraída do futuro simples. O nosso pai, our dad, I won't buy a new car. Eu não comprarei um carro novo, um novo carro. Sabe o que foi que a minha irmã, Cris, que foi? My dad, papai, said that, disse que he would not buy a new car, que ele não compraria um carro novo. Ele disse, né, o meu pai disse, que ele, ó, não compraria. Professor, de onde saiu esse ria aqui? Saiu daqui, ó, do would, né? Ele não compraria um novo carro. Não compraria um novo carro. Discurso direto, discurso indireto, essa daí foi a base de trabalho da aula anterior. Bom, nós temos agora um novo acontecimento, né? Nós temos uma imagem
Dito isso, ele pede o seguinte: marque a alternativa cuja oração seja discurso indireto da fala de Agar. Então, ó, Agar said that. Tudo bem? Para ser isso aqui, tem que ter dois. Então, nós temos a Agar dizendo para Helga. Para esse aqui, tem que ser uma pergunta, né? Uma pergunta. Com isso, tem que ter o if. Se. Agar told her. Perguntou para ela. E Agar said to her. Tudo bem? Ele quer saber qual é a estruturação de discurso indireto envolvendo isso aqui. É nosso anniversary, né? É nosso, olha só, é nosso dia especial. Não confundir essas datas festivas com o birthday, tá? Birthday é o dia do teu nascimento. E esse falso cognata é um dia festivo. Por exemplo, é quando eu vou lembrar do aniversário de uma loja, é o aniversário de casamento de alguém, tá? É uma data festiva, mas não é o seu birthday, dia do nascimento, o aniversário, tá? Is it our anniversary? You remembered, você lembrou, não é? 10 de junho. Muito bem. Olha o que aconteceu. Ele vai dizer para ela. Não, ele vai perguntar, porque nós temos aqui, ó. Então, he asked Helga. Ele perguntou para Helga if it was their anniversary, né? Se era a data festiva, uma data especial deles, se era. Então, quando tem uma pergunta, senhores, aparece esse vocábulo aqui, ó, asked, tá? De quem pergunta para quem pergunta. Na sequência vem if, que significa se, tá? E aí você faz a troca, que nós temos o hábito já de proceder. Então, olha aqui, ele fez o uso da primeira, né, ó, da primeira, isso vai para a terceira, tudo bem? Primeira do plural, indo para a terceira do plural, e ele continua sendo, obviamente, o possessivo. Não tem como se desfazer disso, porque o primeiro a ser utilizado foi o possessivo. Right? Por isso, letra C está correto. Gêneros textuais, nós sabemos que os gêneros textuais, eles são muitos gêneros textuais. De acordo com a necessidade comunicativa, nós temos um gênero textual, não é, muito bem definido e predeterminado para atender essa nossa expectativa. Mas, uma das coisas que muito acontece com relação a gênero textual e tipo textual é confundir. Até hoje nós temos alunos que acham que gênero textual e tipo textual é a mesma coisa e não é. Eu não me canso de dar exemplos para vocês, né? Por exemplo, eu vou falar de notícia. Eu preciso de um texto, pois eu tenho a necessidade de me manter informado sobre um determinado aspecto de acontecimento do dia a dia. Então, eu já sei que o gênero textual, um dos que eu vou recorrer, é uma notícia, é um gênero textual. Tá? Eu preciso fazer um bolo. Eu preciso, então, de um gênero textual receita. Mas eu sei que dentro do gênero textual receita, eu posso ter dois tipos textuais. Eu posso ter, por exemplo, o tipo textual. Se eu for olhar para os ingredientes, eu vou estar falando de uma descrição. Então, eu vou ter ali uma descrição de cada item que eu vou precisar, quantidade, etc. Se eu for olhar para o modo de preparo, eu vou precisar de uma
orientação. Então, eu tenho um texto injuntivo. Ele vai me nortear, ele vai me orientar a desenvolver ações seguindo um critério, né, muito bem orquestrado para o feitio de uma determinada receita. Pronto, terminamos aí de identificar gênero textual, tipo textual, tá? Enquanto que os tipos textuais eu contabilizo nos dedos das mãos, os gêneros textuais, eles se perdem de vista, porque a todo instante a necessidade de nos comunicarmos, ela sugere uma adaptação ou o surgimento até mesmo de novos gêneros textuais. Por um exemplo, se você pegar as antigas cartas, você tem hoje um gênero textual que se aproxima muito disso. O e-mail. Você tem o e-mail, que ele é um gênero textual adaptado, né, de um outro de ampla repercussão, que é uma carta. Lá você tem um endereçamento, né, você tem a apresentação, você tem o discorrer, né, do assunto que se pleiteia falar, e ali você agradece e faz o seu tchau, tchau, e finaliza enviando, olha lá, esta espécie de carta eletrônica pelo correio eletrônico. Né? Você tem hoje em dia os memes, você tem os cartazes eletrônicos. Toda hora quando você abre a internet ou usa o seu celular, você recebe uma propaganda, você abre o seu Instagram, você tem lá várias propagandas, né? O que é isso? Um amadurecer de gêneros textuais, adaptando-se a toda hora às nossas necessidades, né, de nos comunicarmos. Então, o texto narrativo, eles apresentam ações, e essas ações elas vão atender a um tripé de existência. Nós vamos ter personagens, nós vamos ter o tempo, e nós vamos ter o espaço onde aconteceu isso. A estrutura da narração ela é dividida em apresentação, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Alguns exemplos textuais narrativos, nós temos romance, novela, crônica, contos de fada, fábula, lendas. Vou deixar somente alguns exemplos para nós. Certinho? Aí, senhores, o texto descritivo. Nós vimos que os textos descritivos eles se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, determinado objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, gente, são textos repletos de adjetivos, os quais, obviamente, vão descrever ou apresentar imagens a partir das percepções sensoriais do locutor emissor. Exemplos: relatos, né, de viagens e etc. Biografia e autobiografia. A diferença, biografia mais, né, voltado para o caso da terceira pessoa, tá? A biografia, sou eu escrevendo sobre mim mesmo, professor, isso, meu filho, ó. Então vamos ter a primeira pessoa. Currículo, lista de compra, cardápio, né? Cardápio. E no início da aula nós falamos sobre a questão das receitas. Então, assim sendo, eu já tenho condição de ter um texto imagético, multimodal, semióptico. Por quê? Porque eu consigo visualizar uma linguagem verbalizada e outra não verbalizada. Se eu perguntasse para você, o que é que você pensa sobre esse texto, você iria dizer, professor, isso aí é uma promoção. Está em dólar aí, está em inglês aí, mas eu sei que é uma promoção ofertando combos para o lanche, né, um jantar. Eu conheço até que pela coloração, eu sei até de qual empresa, né, de qual grupo pertence. Porque você conhece a simbologia. Está sendo ofertado o quê? Professor, refrigerantes aqui, ó. Eu sei, ó, os refrigerantes. Eu sei também a questão do café, tá?
e sei qual é a empresa, porque eu conheço esse símbolo aqui, professor. Muito bem. Sei dos valores, $1, $2 e $3, né? E eu sei que se trata de uma espécie de menir, Ele vai dizendo para você o que é a composição de cada um desses lanches, tá? E aí nós estamos mais ou menos agora habituados a dizer que o menu, o cardápio, ele é um gênero textual de cunho informativo descritivo, principal objetivo, informar e orientar o consumidor sobre pratos, produtos oferecidos no estabelecimento e até mesmo os preços. Ele pode ser usado, inclusive, para vender as promoções, os combos. Os cardápios podem variar de acordo com o local e podem ser utilizados em restaurantes, bares, lanchonetes, locais assim, né, dentro desse tipo de dessas características, tá? Geralmente, a estrutura de um cardápio é organizada de maneira que o produto seja seguido do seu preço, sendo estruturados um abaixo do outro, sendo separados por categorias, que for o caso, né? Olha outro estilo aí. Você consegue visualizar, né, o que eu preciso. Aí ele está falando do preço em si. Será que tem o preço? Será que tem os valores? Tá? Não tem. Mas você consegue visualizar que o que vai levar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 itens, o último diz aproveite, curta, tá? E ele trouxe aqui o queijo, ele vem dizendo aqui, ó, 1/4, vai dizendo aqui que você vai precisar de micro-ondas, um prato e colher, tá? E agora nós temos essa estruturação. Qual é? Receita. É um gênero de texto que circula em livros, revistas, jornais, veiculado em redes sociais, sites, televisão. O texto apresenta-se em partes. Um título, a lista dos ingredientes com as respectivas quantidades, um modo de preparo, né, que obedece a uma determinada ordem, finalmente o desfecho, ou seja, expressa como ficará o produto final. Esse modo de preparo, meus ilustres, ele é rico em verbo no modo imperativo. A estrutura linguística de uma receita caracteriza-se por usar muitos substantivos, predominam verbos no modo subjuntivo, pedidos, desejos, possibilidades, e por vezes o imperativo, pedidos, ordens, e no geral terminam com uma saudação informal. É conhecido como texto instrucional. É bom guardar isso aí no caderno, tá? É conhecido como texto instrucional. Alright? Olha aqui. Seguindo esse exemplo, eu teria que modalidade, qual é a necessidade que vai ser atendida quando eu me deparo com uma situação dessa? Só pela silhueta textual, eu já consigo visualizar que eu tenho aqui uma oferta, né, de um serviço, de um produto, tá? E eu posso fazer a checagem através dos sites. Tem o período aqui, ó, que pena que já passou e muito, né? De 21 a 28 de abril de 2018, mas naquela época era $1.800 por pessoa. Vale, um negócio caro é esse. Seu melhor tour de viagem. Rapaz, mas é muito caro isso aqui, não é verdade? Pois bem, para completar ainda está em italiano, mas vamos lá. Olhe só o cartaz eletrônico. Era esse que eu estava dizendo agora há pouco. Gente, a todo momento, a gente se depara nas mídias sociais de ofertas, de serviços, de produtos os mais variados possíveis. Eles são bem chamativos, né? Venha, compre, adquira, veja,
aprecie, prove. Tá? Eles tentam nos persuadir. O cartaz, ele é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, bem como pela função apelativa. Existe uma série de gêneros textuais utilizados para transmitir mensagens. Dentre os diversos existentes, o cartaz é um dos mais comuns, pois é frequente nos depararmos com eles diariamente. Provavelmente aí na sua escola você tem um ou vários cartazes, e daqui até chegar à sua casa você se depara com tantos outros. O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem. É comunicar algo a alguém que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso, é utilizada a função informativa. Por outro lado, o objetivo pode ser de convencimento da pessoa, né? Persuadir o receptor a adquirir um produto, que foi o caso lá que nós terminamos de ver. Eu até disse assim, me chamou a atenção, mas eu visualizei a data e não gostei do preço. $1.800 por pessoa, não foi isso? Por exemplo. Nesse caso é utilizada a função quê? Apelativa, muito comum na linguagem publicitária. Muito comum na linguagem publicitária. Assim, senhores, são utilizados mecanismos que concorrem para que a mensagem cumpra o seu papel, tal como a utilização da linguagem verbal e não verbal. Nós já estudamos essa questão da linguagem verbal e não verbal lá na presença dos textos multimodais, semiópticos e imagéticos, dentre os quais chamei a atenção, por um exemplo, para cartoons, charges, tirinhas, memes, né? Trabalhamos infográficos, inclusive na ocasião a pauta, o conteúdo, né, do texto era justamente sobre a igualdade de oportunidade para homens e mulheres no ambiente de trabalho, né? Tendo aí igual direito, inclusive em termos de salário e composição dos cargos de confiança. Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz tem como característica utilização de verbos no imperativo, utilização de linguagem verbal e não verbal. Texto curto, né, sugestivo, não custa nada. A gente sempre enfatizar isso. Se eu tenho uma propaganda muito longa, você não vai nem sequer esperar para ela terminar, nem se é uma oferta de um produto onde tenha muitas informações, você cansa de olhar aquilo. Então, eles tentam, de fato, ser muito sugestivos, persuasivos, utilizar muita criatividade, utilização de figuras de linguagem, preocupação estética, gente. Olha aí, ó. A harmonia entre o tamanho das letras, das imagens, espaçamento, utilização de cores. Às vezes, só por esta organização, você já para até para ver. E outras você tira até a cara. Diz, não, gostei dessa imagem não, cor feia. Não tem? Você às vezes, cor feia, cor ridícula. Né? Então, vamos lá. Conectores, meus ilustres. Os conectivos, conectores, palavras transicionais, são palavras que ajudam a dar sentido e coesão em um texto. Eles ajudam a estruturar o começo, meio e fim entre as frases, parágrafos. Eles vão conectar e, através dessa conexão, eles vão criar uma ideia. E essa ideia, ela vai enriquecer demais a informação. Nós conhecemos 3 tipos. Nós temos as correlativas, nós temos as subordinadas e nós temos as coordenadas. Nós já estudamos em outras ocasiões e esse fatiamento de informação, ele se faz necessário porque é um conteúdo que você não aprende só assim de uma única vez. São inúmeros.
Então, a gente vai fatiando e, de acordo com a necessidade para utilizarmos em textos, nós vamos rememorando, relembrando. Para tanto, eu trago aqui as coordinations, né, que são as coordenadas, nós temos as fanboys. Né? Dentre elas, nós temos, por um exemplo, for, que significa pois, né, ó, pois, e, nem, mas, ou, todavia, e vamos traduzir essa no popular, né? Então. Quando isso que acontece, essas fanboys, que são as coordenadas, eu preciso lembrar da ideia que elas vão me trazer, ilustríssimos. A ideia de for, você pode dizer que ela dá uma ideia de uma explicação, tá? And, ela me dá uma ideia de uma adição, nor, de uma adição, vou assim dizer, só que ela vai adicionar, né? Ela adiciona situações negativas, mas ela me dá uma ideia de contraste, or, vamos aqui colocar alternância, né? Do you like ice cream or pizza? Você gosta de sorvete ou de pizza? Eu digo, pode ser os dois. Eu gosto dos dois. Todavia, a diversidade, ó, a diversidade. Essa moça aí, para ser a diversidade, ela vem no início de sentenças, meu nobre. Porque no final de sentenças, ele não é conjunção, mas sim um advérbio. Se vier no final de uma sentença interrogativa, esse yet, ele significa já. Se ele vier no final de uma sentença negativa, esse yet significa ainda. E, por fim, o sou, então. Às vezes você vai ver aí ideia de conclusão, de consequência, né? Enfim, essas são as fanboys, são as nossas coordinators, né? Coordenativas. Aqui é a tradução de cada uma delas e o que eu já coloquei no primeiro momento para vocês, né? Explicação, adição e assim sucessivamente. Alright? Vamos lá para o nosso momento praticar, né? Momento praticar. Complete each sentence using the correct coordinated conjunctions, né? Ele diz assim, literalmente, complete cada sentença usando as conjunções coordenadas adequadamente. As que estão aí entre parênteses. Ele pediu para que você escolhesse esses aqui, ó. Qual dessas tem o poder de completar adequadamente as sentenças, meus ilustres? São essas aqui. Muito bem. Deixando aqui bem em evidência, tá, ó. Qual dessas tem esse poder de completar essas sentenças adequadamente, né? Diz aí que a Sharon hates, ela odeia, ela detesta to rap music, ela não gosta de rap. Will she, né? Tolerate heavy metal. Aí no número 2, my car, tá dizendo que tem o rádio e CD player. Né? Diz que a Carol wanted to drive to Colorado. Ela quer ir até Colorado, né? Quer dirigir até Colorado. Aí o Bill insistiu that they fly, que eles vão de avião. Né? O 4, I'm afraid of, né? I'm afraid of, eu temo, né? Eu não gosto. I appreciate the view from the top of the building. E o último lá, I have to be on time, né? Eu tenho que estar na hora. My boss, meu chefe, will be annoyed. Né? Ele ficará chateado if I'm late, se eu me atrasar. Se eu me atrasar. Aí é um modelo de questão, né? Modelo de questão. Para as nossas provas, normalmente, o que é que acontece?
A gente coloca esse modelo de questão com alternativas letras A, B, C, D e E, e isso é extraído de dentro de uma composição de uma estrutura textual. Dentro dessa estrutura textual, a gente pergunta quem é o gênero, característica desse texto, né? Qual é a ideia central do texto, ou pergunta por momentos específicos do texto. Pode ser tudo em inglês, pode ser português para inglês, pode ser de inglês para português, pode ser um texto em português com perguntas e respostas em inglês, vai depender da competência e da habilidade. Aqui, ele pede apenas a compreensão da situação em si e a aplicação direta do pronome, da conjunção. Então, ela está dizendo que ela detesta rap e tão pouco tolera heavy metal. Então, eu vou acrescentar informação negativa, por isso que ela vai colocar o nor. Eu quero dizer que o meu carro, ele tem um rádio e um CD player. Eu quero somar os dois. Eu quero dizer que a Carol, ela queria to drive, dirigir até Colorado. Mas, olha lá, eu quero criar o contraste, ó, mas o Bill, ele insistiu que eles fossem de avião, the fly. Tá? E aí vai o item 4, tá? E apesar de ter medo aí, né, dessas alturas, ainda assim, todavia, eu aprecio, né, essa visão lá do topo dos grandes prédios. Daí uma ideia de adversidade. Né? Eu tenho que chegar na hora, pois, eu vou explicar, pois o meu chefe, my boss, will be annoyed. Ele ficará zangado se eu me atrasar. É a explicação. Por isso nós temos aí nor, né? E and, tá, ó, nor, and, but, yet e for. As traduções deles, para te ajudar, ó, nem, e, mas, todavia, né, criando aí uma adversidade, e o pois explicando. Pois o meu chefe, ele ficará zangado, chateado, se eu me atraso. Se eu me atrasar. Né? Ele ficará chateado se eu me atrasar. Por isso, meus amados, respostas dentro das nossas fanboys. A mesma linha de raciocínio, né? Agora ele traz or, nor, and. Aí vem aí, do you like chocolate or vanilla ice cream better? Ele está te dando duas opções, você pode alternar entre chocolate e baunilha, sorvete de baunilha melhor. Ele está perguntando qual dos dois. Então, se é uma alternância, ó, or. I have to go to work at 6. Eu tenho que trabalhar às 6. Tá? I'm waking up at 4. Tá? Então, eu acordo às 4. Eu me levanto às 4. I was on time. Eu estava na hora, né? Everyone else was late. Tá? Nadia doesn't like to drive. She takes the bus everywhere. Ela pega o ônibus para todo canto. Então, ela pega o ônibus porque ela não gosta de dirigir. Vou concluir que ela pega o ônibus para ir a qualquer canto. Our trip to the museum was interesting. A nossa viagem, nosso passeio pelo museu foi interessante. Was interesting, né? Teve vários, né? Vários. E aí, ó, ele diz as conclusões que ele teve. Então, vamos lá. Or, vamos à tradução desses meninos. Or, so,
but, so, for e tradução ou, então, pois, então eu levanto, mas, alguém, né? Sou, então, então, e pois tinha, né? Tinha vários novos artefatos à amostra. Identifique a ideia, tá? A ideia que eles expressam. Identifique a ideia que eles expressam. Bom, nós vimos um acrônimo para lembrarmos das coordenadas. Esse acrônimo ficou por conta do fanboys. Cada letrinha dessa equivale a um desses meninos aí, ó. Só você lembrar. Fanboys, né? Cada um dessas letrinhas, F de for, A de and, né? N de nor, e assim sucessivamente. Então, cada uma delas vai nos dar uma perspectiva aí, ó. Então, item 1. Ele me dá uma ideia de explicação. Item 2. Ele me dá uma ideia de uma adição positiva. Item 3, né? Ele me dá uma ideia de uma adição, vamos apelidar assim, né? Negativa. Nem trabalha, nem gosta de estudar. E tá ruim. Nem reggae e nem forró. É como se você dissesse assim que nem uma coisa e nem outra, entendeu? Tá? Então, eu vou adicionar situações negativas, né? Negativamente. Aí você tem 4. Essa letra B é de but, né? Ele me dá uma ideia de um contraste. Aí você tem o item 5. O item 5, ele me dá uma ideia de uma alternância. É o ou, né? Uma alternância. Item 6. O item 6 me dá uma ideia de adversidade, é o todavia. Tá? E o item 7, uma consequência, uma conclusão. Uma conclusão. Então, sendo assim, temos aí o número 1, né? O número 1, me repassando aquela ideia de negatividade, nor, então vou apelidar aqui de item 3. My car, ele dá aquela ideia de inclusão, então é a adição item 2. O meu carro tem um rádio e um CD player. Né? Quando eu disse que a Carol queria viajar a Colorado, mas, então ele vai me dar a ideia de contraste, eu vou chamar de item 4. Ele diz que, apesar de ter medo de grandes alturas, todavia ele aprecia essa visão, então ele cria uma adversidade, item 6. Tá? E o for, tá? Pois o meu chefe, ele vai ficar zangado se eu me atrasar, dá a ideia de uma explicação, vou apelidá-lo de item 1. E aqui está o chaveamento de respostas, né? Adição, contraste, né? Contraste, adversidade, oposição e uma explicação. Essas são os nossos conectores, né? Os nossos conectores. Identifique a ideia expressa por cada conector em destaque. Ora, quando ele disse or, que significa ou, eu pedi que você alternasse entre sorvete de chocolate e sorvete de baunilha. Quando eu digo que eu tenho que trabalhar às 6, então eu levanto às 4, eu estou dando uma consequência, eu estou concluindo a minha ação. Quando eu uso o but, ele me dá uma ideia de uma adversidade, de um contraste.
O sou, ele está ponderando sobre essa conclusão, essa consequência. Né? E o for, que significa pois, ele me dá a ideia de uma explicação. Então, temos aí o or, coloca na tradução, ó, ou, então, mas, então, e o pois, tá? Aí você tem agora as traduções e vai partir para a ideia. Numa prova, é muito costumeiro perguntar pela ideia. Então, temos aí alternância, consequência ou, né, a conclusão, contraste, consequência e explicação. Gente, na aula de hoje nós falamos sobre o mundo dos gêneros textuais e tipos textuais, narrativos, descritivos, aonde mais costumeiramente nós encontramos. Corrigimos a tarefa para casa da semana passada. Está ficando tarefa para casa a partir do slide 43. Tem lá na segunda cartelinha. E na aula de segunda-feira a gente começa corrigindo essa tarefa que ficou para você hoje, tá? Mas o que temos que estudar na próxima segunda. Te vejo lá. Bye, bye.